Ok, né? Obrigado. Bom, acompanhamos a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo, Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também de pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos envedecitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regirmos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento que estamos reunidos em teu nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes,
para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos virtuais da noite de hoje estão abertos. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje, dia 28 de outubro de 2022, prosseguindo com as nossas palestras desse dia, hoje vamos ter a nossa irmã Maria Cecília Daniel Torres, que vai nos falar sobre os benefícios do caminhar. Então, muito bem-vinda, nossa irmã Cecília, e somos todos agora ouvidos. Boa noite, mais uma vez, para todos. Boa Muito noite. grata, senhor Ernesto, pela confiar no meu trabalho, né, mais uma vez. Eu escolhi o poder de andar a pé. Antes de falar, eu quero ressaltar que eu não sou neurocientista, não sou psicóloga, não tenho nenhum estudo sobre o cérebro. Então, o que eu falar aqui sobre o cérebro, alguns mecanismos, são apenas porque eu gosto de estudar, vai ser algo muito superficial. Se Cris estiver presente, não preste atenção demais, viu, Cris? Porque você é médica, entende bastante. Esse poder de andar a pé, que eu vou falar agora, não se trata do andar a pé quando alguém diz que vai trair e deixa o carro na garagem e vai andando. Aquela pessoa que vai naqueles rápidos entre carros, né? Vai passando pela... E então alguém que diz que vai na Avenida 7 para resolver alguma coisa, mesmo que esteja passeando, não é esse andar a pé que eu me refiro. A caminhada que a gente faz super, não é. É um método, ou melhor, um hábito que existia antigamente. Foi muito utilizado, inclusive com frequência, era um hábito regular, de muitos pensadores e filósofos. Consistia em andar devagar, passo por passo, sem nenhuma pressa, sem horário à volta e sem nenhuma meta, objetivo onde chegar. Essa caminhada era dada na natureza. A diferença, pelo que eu observei deles todos, é muito assim, pelas florestas, bosques, caminhar. Então, o fato deles naquela época, não morarem como nós. Então, eles tinham facilidade a andar e levar. E o que é que eles observavam? Eles observavam que, ao fazer essas caminhadas diárias, eles tinham muitas ideias. E foi através dessas caminhadas que escreveram. Tudo isso que a gente sabe dos pensadores, dos gênios, foi descobertas, tudo isso veio também dessas cartas. Então, desse hábito fantástico, de um poder incrível, né? Que cria, que dá ideias, novas ideias. Jean-Jacques Rousseau, ele citava: só consigo pensar quando caminho. Minha mente só funciona com minhas pernas. E Friedrich Nietzsche, que a gente já ouviu falar muito Nietzsche, dizia que todos os pensamentos realmente grandiosos são concebidos enquanto se caminha. Tudo, para ele, se resumia na caminhada. Mas essa caminhada que eles se referiam sempre de passos lentos, sozinhos, sem pensar muito, sem pressa. Então, esse andar a pé é uma das formas mais simples e ancestrais de acessar maior criatividade e níveis adiantados ou amplificados de consciência. Essa caminhada leva as pessoas aos níveis ampliados de consciência, o que, para mim, eu chamo de mediunidade. Mediunidade, ou melhor, o canal que fica mais aberto. A ciência vai explicar o que é que acontece com esse processo, mas, para mim, isso é
a abertura do canal, o que facilitava com que todos esses pensadores tivessem grandes ideias por inspiração dos seres de luz. Pelo menos essa é a minha visão, né? Tem horas que eu vou colocar um pouco da minha visão e não sei a de vocês também. Bom, eu falei dessa... Após perceberem que nesses livros que eles escreviam, eles citavam muito a caminhada, como eu falei, de Rousseau, de Nietzsche, de outros que citaram. A ciência, ou melhor, os cientistas, né, pensaram em fazer pesquisas. Foram inúmeros estudos para descobrir o que fazia que nessa caminhada as pessoas têm essa abertura. O que eles descobriram é que intensifica o fluxo de sangue no cérebro. Ora, nós sabemos que a respiração, nós, de uma maneira geral, respiramos mal. A respiração nossa é curta. De uma maneira geral, nós não movimentamos o diafragma e, por ser curta, o oxigênio não chega até o cérebro e, com isso, não existe uma irrigação sanguínea, o que dificulta o nosso pensamento, porque a clareza mental é dada pela respiração consciente. E ao andar, há um movimento, né? Esse movimento respiratório, leve, lento, e a irrigação contínua do fluxo sanguíneo para o cérebro. Eles notaram também que há uma melhora no desempenho cognitivo e que promove o nascimento de novos neurônios e, claro, novas ideias. Os neurônios no cérebro. Eu estou falando aqui no cérebro porque a gente se acostumou a dizer que neurônios são existentes no cérebro, mas existem neurônios em outras áreas, inclusive o órgão, o músculo coração, aliás, o músculo coração, tem um número de neurônios superior ao cerebral. E esses neurônios, antes de 1978, se pensava que os neurônios morriam, queimavam, até dizia queimar neurônios, né? E eu cheguei até a ouvir questões de depressão, falava-se nisso, que podia é um passo para a demência, as pessoas que têm muito depressão, a depressão crônica. Só que em 1978, um casal, melhor, uma dupla de neurocientistas, eles fizeram pesquisas e descobriram, depois de muitas pesquisas, que a atividade física promove o nascimento de novos neurônios. Isso é fantástico, porque todos nós podemos agora ter uma atividade física e saber com isso que estamos, vamos dizer assim, livres, né? Podemos ficar livres de ter problemas de memória, perda de memória. Para isso é preciso, claro, praticar uma atividade física. Ou também desses passeios, né? Esses passeios dos ancestrais, esses filósofos maravilhosos, pensadores que trabalharam dessa forma. Eu torno a falar que, como espiritualista, eu vejo em tudo isso que melhor desempenho cognitivo, que tem um fluxo sanguíneo, mas por trás de tudo isso tem a pineal, tem a mudança de padrão respiratório, e com a mudança do padrão respiratório existe uma mudança de frequência, existe da frequência da vibração, né? Frequência vibratória. E que tudo isso faz com que haja melhor com o plano astral. Nos dá a possibilidade, nesse caso, de receber melhor a influência, a orientação, a inspiração, aquilo que a gente chama de receber, né? Depois, nos anos 70, Francine Shapiro, psicóloga, como nada acontece por acaso, vocês vão ver o que é que aconteceu com ela. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. E nesse dia ela entrou em desespero. Passou vários dias atormentada. E aí ela teve a ideia, como eu disse, nada por acaso, ela teve uma ideia de começar a fazer essas caminhadas, não porque ela soubesse que o pessoal no passado fazia isso, não.
Ela teve a ideia de fazer as caminhadas dela pela natureza todos os dias, da mesma forma. Ela ia caminhando, passo a passo, olhando para os lados, no meio da natureza. E aí, o que ela percebia? Que à medida que ela caminhava, aqueles pensamentos mais dolorosos começavam a perder a força. A negatividade ia desaparecendo. Isso intrigou ela. Por que todos os dias, quando eu caminho, cada vez mais que eu vou caminhando, eu percebo que eu estou ficando melhor? A negatividade, aquela angústia, os pensamentos que vinham em turbilhões, por que tudo isso está melhorando, está cessando? Ela, intrigada, voltou a caminhar e começou a observar o que acontecia. Percebeu que havia, neste caminhar lento, um movimento ocular para todos os lados, né? Olhava para o lado para ver as árvores, olhava para o outro para ver as árvores, as plantas, olhava para o chão para ver o que tinha no caminho, para não pisar, para não tropeçar, olhava para cima para olhar alguma árvore. E esse movimento ocular, ela descobriu que era ele que trazia todo esse alívio psicológico das angústias. Havia uma dessensibilização de tudo que ela estava passando. Daí em diante, ela começou a testar nela mesma esse movimento ocular, esse passar de um lado para o outro. Foi percebendo que muitos dos traumas dela foram desaparecendo. Testou com amigos, testou com colegas, e aí nasceu uma terapia chamada EMRD, que é um movimento dos olhos, é feita pelo movimento dos olhos, o movimento ocular. Em português seria ressignificação e reprocessamento através do movimento ocular. Eu vou olhar aqui um pouquinho, é dessensibilização e reprocessamento pelo movimento dos olhos. Isso mesmo. Com isso, o que ela foi percebendo? Ela disse assim: eu vi que o movimento ocular de vasculhar o ambiente era exatamente o que desativava meus pensamentos incômodos. E logo depois, os estudos científicos vão descobrir que acontece isso mesmo. Há algo no cérebro que desativava mesmo. Muito interessante. E ela criou esse método. É um método que eu não ouço muito falar, mas eu até estava hoje relendo mais um pouco, que tem um deles, é John, esqueci o sobrenome dele agora. Ele também é técnico, vamos dizer assim, terapeuta em EMDR, e ele, no período que teve aquele terremoto no Haiti, que Dona Zilda Arnes desencarnou, vários terapeutas, vários psicoterapeutas, vários psicólogos foram voluntários para tratar essas vítimas. E esse John, que trabalha com EMDR, foi. E ele disse que foi assim fantástico. Ele teve ótimos resultados com as pessoas que estavam com esses traumas, né? Traumas fortíssimos, que essa técnica trabalha com traumas bem profundos. Por quê? Porque os estudos científicos mostraram que há uma eficácia, há uma eficácia muito grande. Inclusive, já foram feitos trabalhos com o pessoal de guerra, né? Aqueles que hoje são chamados, muita gente chama assim, neuróticos de guerra. Pois é, eles foram tratados e ficaram curados. Cura totalmente. E aí, o que aconteceu com a neurociência? A neurociência foi observar que esse movimento desativa a técnica para tratar os grandes traumas é EMRD. EMRD. Não sei se existe no Brasil, mas eu acredito que deve existir, é que eu nunca ouvi falar. É EMRD, isso mesmo. É bom com letras maiúsculas, né? Porque é uma técnica, então ela tem letras maiúsculas. Então, esse movimento ocular, ele desativa uma área do cérebro que é a amígdala.
local que é a sede de percepção de perigo. Vamos dizer assim, ameaça, detecção de ameaça. Essa área do cérebro, essa amígdala, ela é responsável por isso. Então, vamos dizer, eu estou caminhando, estou numa trilha, e aí eu vejo uma cobra mais adiante. Na hora que eu vejo, né, a área do meu cérebro, a amígdala, que detecta o que é ameaça, passa para mim um sentimento que eu passo a ter medo. Então, foi detectado ali o perigo, eu passo a ter medo. Isso é a preservação do ser. Que todos nós temos essa preservação quando existe um medo, quando nós sabemos que ali tem um perigo, isso é acionado pela amígdala. Para fazer esse tratamento ocular, através dos olhos, aliás, o que é que eles fizeram? O que é que eles descobriram? Que esse movimento ocular desativa a amígdala. Então, olha, ela fica, é como se, aí a pessoa relaxa, ela é capaz de falar de todos os traumas dela, e o terapeuta, através desse movimento ocular, vai trabalhando toda a área. Não sei como é que processa, sei apenas pelo alto, por isso que eu não posso entrar ainda. E também não estou aqui para falar de MRD, né? Não estou aqui para falar disso. Mas sim do poder de andar a pé. E que, por um acaso, que não existe acaso, e aí é que eu entro com a espiritualidade, eu sei que a espiritualidade está sempre a postos, que nenhuma técnica, nenhuma terapia, nenhuma ajuda acontece no planeta, para mim, que não seja dada a permissão da espiritualidade maior. Então, quando Francine teve essa ideia, intuição de caminhar, já era o mentor dela que estava guiando. Não é isso? Isso mesmo, Jucenã. Não, mas ele é MDR aqui? Deixa eu dar uma olhada, vou olhar direitinho aqui, deixa eu ver. É MDR, certinho. Se eu disse errado, desculpem, tá? Então, então eu falei que desativa a amígdala, né? E então, a partir daí, pode-se fazer um trabalho profundo. O meu amigo, meu irmão Jucenã, faz um trabalho profundo de traumas com arte-terapia. Parabéns por esse diploma, fazendo esse parêntese aqui. Isso mesmo. Já falei aqui em português, mas é bom deixar para o pessoal mesmo. Obrigada, meu irmão. Então, eles falam que é possível fazer esse tratamento sem a reação defensiva do medo, né? Porque o medo é uma reação. O medo é uma defesa, é um mecanismo de defesa. Para algumas coisas ele é bom, em outras não. Então, tem diversas terapias, algumas terapias onde nós, os pacientes, chegamos lá e travamos os traumas. A arte-terapia mesmo, eu já sei que tem como destravar. E essa também é isso mesmo, Tatiana. Paralisa e aí, então, não deixa que o psicoterapeuta tenha acesso ao inconsciente. E hoje já existem técnicas melhores que elas podem facilitar o paciente para chegar a esse ponto de ter mais acesso, né? Ele relaxa, nesse momento de relaxamento é que se pega o que está no inconsciente. O inconsciente fica mais aberto, sem defesas. Esse movimento, não, eu vou chegar, quer dizer, eu já falei dos cientistas que estudaram esse movimento, essa caminhada. E tem também um neurocientista chamado Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, que ele foi dizendo. Eu vou ler aqui, porque algumas coisas eu tive que anotar. Eu tenho um roteiro e também algumas coisas eu tive que anotar. Ele disse que o movimento físico para frente, né, o andar, a ação, não só traz uma recompensa, né, a recompensa de a gente sentir bem-estar, como também suprime as atividades nas áreas cerebrais ligadas ao medo. Pelo que eu posso deduzir que
Pessoas que têm medo, não estou falando de pânico, o pânico já é outro tratamento, mas pessoas que podem estar com medo, tensas, elas podem muito fazer essa atividade do caminhar a pé. Caminhar dessa forma como os antigos faziam. Por sinal, depois que eu vi esse estudo do cérebro, eu me lembrei de Aristóteles. Aristóteles, filósofo grego, um grande filósofo que deixou uma boa herança para a gente, ele... Tatiana, depois você vê, a gente conversa para eu não cortar aqui. Então, Aristóteles, ele criou o método peripatético, que consistia em andar. Ele comprou, na época quando ele estava lá em Atenas, ele comprou uma área, uma habitação grande de pátios, cunas e diversos ambientes. E o que é que ele fazia? Ele disse, e aí foi ele que disse, que levava os discípulos para caminhar junto com ele enquanto eles filosofavam, para o quê? 20 minutos. Porque ele queria instigar o pensamento dos seus discípulos. Olha aí, ele intuitivamente, que eu não acredito, eu acredito que ele era levado a fazer isso porque eles tinham muita conexão, eles eram excelentes canais, eles tinham muito mais a mediunidade, né? Mais condições para fazer essas conexões do que hoje em dia, que a gente precisa, às vezes, estar em algum local para desenvolver. E ainda o doutor Andrew, eu estou voltando para o doutor Andrew, que ele falou sobre essas áreas cerebrais que são ligadas ao medo, elas são desativadas e aí, então, há um processo. E aí ele cita algo interessante. Ele diz que esse mecanismo, o mecanismo de desativar, o mecanismo que nós temos da amígdala, de tirar o medo, né? De ter o medo, de relaxar, ele disse que isso é um mecanismo biológico ancestral que foi instalado pela mãe natureza. É fantástico, porque isso é para nós que acreditamos no Criador, nós sabemos que tudo isso foi obra do Criador. Esse cérebro fantástico, esse nosso organismo que trabalha maravilhosamente, perfeitamente bem, vem do Criador. E até mesmo no nosso corpo estão, vamos dizer assim, estão os elementos de cura também. Olha aí, através do olhar, através da própria caminhada, o caminhar a pé, de atos que o nosso próprio corpo pode fazer, nós podemos encontrar a cura. Não é verdade? A minha irmã já avisou, e eu já estou me olhando aqui, que faltam 10 minutos. Se eu não conseguir chegar ao final, nos 30 minutos eu paro, tudo bem? Nós temos aqui um outro pensador, que é Kierkegaard. Ele também fala sobre isso, porque ele tinha esse mesmo hábito que os outros, de caminhar diariamente, fazer longas caminhadas. Então, ele disse: todos os dias caminho para perto de um bem-estar e para longe de todas as doenças. Reparem, para longe de todas as doenças, porque esse caminhar também promove saúde. Eu mesmo caminhei para os meus melhores pensamentos e não conheço nenhum pensamento tão pesado que não possa ser afastado caminhando. Assim, se continuarmos caminhando, tudo ficará bem. Eu também concordo. Depois que a gente estuda tudo isso, depois que lê, nós pensamos assim, já pensou se todos nós pudéssemos fazer essas caminhadas diariamente? Deve ter gente que faz, né? Que tem essa sorte, esse privilégio de encontrar a natureza para fazer essas caminhadas. E aí eu vou pegar aqui dois pensadores importantes, que é Jean-Jacques Rousseau, ele foi um dos pensadores da Revolução Francesa, e David Thoreau, poeta norte-americano, que Pacheco também deve ter estudado assim como eu na universidade, filósofo, e teve outras também, ele era escritor e outras coisas, mas naturalista. Como naturalista, ele escreveu um livro onde fala dessa importância da conexão com a natureza. Eles dois caminhavam muito,
Thoreau até que nem tanto. Ele levava assim por dia 4 horas de caminhada. Mas Rousseau chegou ao ponto, algumas vezes, de caminhar 30 quilômetros por dia. E o que é que Rousseau fala sobre isso? Curiosamente, não. Nunca pensei tanto, existi tanto, vivi tanto, fui tanto eu mesmo como nas viagens que fiz sozinho e a pé. Porque ele chama a atenção que é sozinho e a pé. E observe que ele diz que eu nunca pensei tanto. É porque eu já experimentei, e quem já experimentou deve perceber que não ficam aqueles pensamentos rodando, não é aquele pensamento que a gente costuma ter no dia a dia, não. São ideias mesmo. São ideias criativas que vêm assim, nós vamos tendo insights, vamos tendo conexões, fazendo conexões à medida que nós vamos fazendo essas caminhadas. E aí ele disse, existi tanto, quer dizer, ele percebeu a existência dele, ele esteve conectado com ele, vivi tanto. Viver não é ficar em barzinho, viver não é ficar tomando avião para lá e para cá, tá vendo? Viver é isso, viver no sentido amplo da palavra. É essa a mensagem que ele nos trouxe, Rousseau, nesse caso, né? Thoreau também falou, mas eu não tenho aqui muita coisa sobre ele. E aí, esses dois eram os que mais levantavam, vamos dizer assim, a bandeira da natureza, né? Tanto é que Thoreau escreveu um livro sobre isso. E Rousseau também. E eles gostavam muito de andar sozinho, a pé. E sabe o que é que eles tinham em comum? Eles diziam que o ser humano tinha a natureza como habitat. E no momento que o ser humano começou a migrar para centros urbanos, que houve uma desconexão, surgiram as doenças e os vícios. Interessante que um deles até diz assim, a corrupção nasceu daí, desse corte com a natureza. Quando foi para os centros urbanos com as sociedades ditas civilizadas. Porque, na realidade, a sociedade começou quando? Sempre junto da natureza. Não é? As sociedades antigas começaram por aí. Eu estou perto de terminar, então eu vou aqui finalizando dessa forma. Que se essas sociedades começaram junto à natureza e cada vez mais estamos percebendo a necessidade desse contato com a natureza. Quantas pessoas hoje fazem um sacrifício de viver em um condomínio mais afastado para estar mais no silêncio, para estar mais em contato com a natureza? Quantas pessoas que viajam para a Chapada Diamantina para ter um momento, dias, que possam ficar ali no silêncio, se reconectando? Eu mesma, eu e Rita, descobrimos isso agora, um chamado da nossa alma, estar mais na natureza. E nós estamos fazendo isso, viajando, passando mais um tempo, andando. E tem umas 2 semanas, mais ou menos, quando nós estávamos numa praia mais distante daqui de Salvador, uma praia mais deserta, nós saímos todos os dias para caminhar na praia. Mas aquele caminhar sem muito conversar. Mais no silêncio, às vezes comentava alguma coisa com a outra, mas aquilo de sentir, ter percepção e perceber. E realmente houve um aumento da minha consciência expandiu, que chegou, que se manifestou através de mim, uma senhorinha que se apresentou como preta velha. Nunca tinha vindo através de mim. E foi um dia, assim, uma manhã maravilhosa, porque ela trouxe um recado que precisava dar para mim e para a Rita. Então, vocês vão ver como é importante que nós possamos voltar para a natureza. Se não podemos viver na natureza, pelo menos vamos procurar mais contato com a natureza. Mais momentos para quem está na praia, porque não só teremos a criatividade, teremos muito mais paz, bem-estar. Observem que, acho que foi Rousseau, não é, que disse mais saúde.
Não, foi Kierkegaard. Ele disse que teremos mais saúde, cada vez mais que eu caminho para longe das doenças. Então, caminhar é somente, principalmente se andar a pé, é muito prazeroso. Vamos voltar, vamos pensar nisso. Quem ainda não faz, vamos refletir sempre que puder dessa caminhada, de preferência sozinho e também bem devagar. Isso mesmo, Ju, meu irmão, viver em contato com a natureza nos aproxima do equilíbrio e da paz interior. Gratidão a todos por me ouvir. Gratidão à espiritualidade maior, à espiritualidade dessa casa. Minha gratidão inicial a você, Cecília. Eu é que sempre fico atrás de você, de Rita, para botar de Roseli, de Cris, de Oceanã, estou sempre no pé de um de outro para exatamente aproveitar esse mix de conhecimentos. Eu nunca tinha ouvido, Olha, não se preocupe, não. eu nunca tinha ouvido esses benefícios Sim, da caminhada. A gente sabe que a caminhada traz benefícios para a saúde, sem dúvida, mas você é trazendo isso filósofos, trazendo mesmo. cientistas, realmente isso me motivou, viu? Vou começar a praticar mais. Obrigado, Cecília. Muito bom, viu? Muito bom É mesmo. caminhar para a saúde, né? Aí agora já viu a saúde, né? Como ele disse, longe das doenças. Ótimo para a gente. Isso. E sim, senhor Ernesto, não se preocupe, não. Sempre que o senhor quiser, eu estou às ordens, tá certo? Certo, eu sei disso. Obrigada, Jucenã, pelo seu carinho de sempre. Ok, obrigado. Cícero? Ok. Vamos proceder à prece de encerramento e após a palavra será franqueada para quem dela quiser fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada ou está suspensa a sessão virtual da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja e a nossos guias e protetores, assistências que nos concederam. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir.